Pai do Senhor, meus queridos, nessa tarde quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, que Jesus, Ele nos chama a nossa atenção. Quero falar ali um pouco sobre 3 razões a qual Jesus, Ele recomenda para o cristão. Então, são palavras de Jesus para nós, a igreja. Quero ler o versículo da palavra de Deus para tomar por base aqui na palavra do Senhor, onde nós iremos estar falando um pouco sobre a palavra de Deus, que está em Marcos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 33. É a palavra que nós iremos falar agora, a palavra de Deus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabei quando chegará o tempo. Então esse versículo é o versículo que eu quero tomar por base para comentar aqui sobre as três condicional que Jesus ele coloca a nós para entender. São 3 advertências de Jesus para o cristão. Esse é o nosso tema, 3 advertências de Jesus para o cristão. Então, nós estaremos comentando os 3. E quais são os 3? Olhai, vigiai e orai. São 3, quero dividir em 3 razões para falar um pouco sobre esse assunto. Então, o nosso tema é esse. O versículo que nós lemos por base foi o versículo que eu já li. O nosso tópico é as 3 advertências de Jesus para o cristão. A primeira razão estaremos comentando agora. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus nos faz 3 advertências: olheis, vigiai e orai. Por meio dessas 3 advertências, Jesus pede cautela, vigilância e oração aos seus discípulos. Para viver neste mundo tão conturbado como o nosso, o cristão precisa ser cauteloso, vigilante e perseverar na oração. Muito bem, aqui está a nossa introdução, que estarei comentando sobre a primeira razão, que é olhai. Olhai, a palavra olhai, ela se conclui em cautela, certo? Cautela. Então, nós iremos começar aqui o que a palavra de Deus está falando para nós. Jesus, ele faz essas colocações para nós como igreja, ou seja, a palavra é direcionada para o cristianismo. A palavra é direcionada para a igreja, para o cristianismo, ou seja, para aqueles que realmente servem a Jesus, aqueles que têm entregado a sua vida para Jesus, que amam Jesus e que servem a Jesus e que têm no seu coração amor pela verdade. Então, vamos lá pela primeira razão. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhai. Olhar, neste caso, significa ter atenção, cautela e a visão focada nas coisas de Deus. Então, a primeira razão, agora Jesus ele vai colocar para nós para olhar. Por quê? Porque a primeira razão é essa, a estar na visão. O homem, ele olha para as coisas e quando nós olhamos, nós automaticamente os nossos olhos contemplam, a nossa mente, que é o nosso psique, capta, lança o coração, e o coração, se ele receber o que é bom, ele vai praticar o bem, está dentro do padrão de Jesus. Agora, se for para aquilo que é mal, está fora daquilo que Jesus ensina. Então, aqui por isso que Jesus está falando para nós olhar. O nosso olhar é aquilo que faz a conquista. Nós olha, aí o nosso psique capta e lança para o nosso coração. Então, se aquilo que os nossos olhos contemplam é coisa boa, então nós podemos assim aceitar, porque está dentro da vontade de Deus. Jesus, ele manda nós
ter cautela com aquilo que nós vemos. A cautela que seja aquilo que nós estamos olhando, se é aquilo que eu estou tentando explicar. Se for coisa boa, amém, você pode fazer porque está aprovado por Deus. Agora, se não é coisa boa, está reprovado. Então, por que Jesus coloca 3 condições? Olhar, vigiar e orar. Porque são 3 condicional que ela é baseada, dado o ensino de Jesus para o homem, para que o homem ele não saia fora da vontade de Deus. Porque se nós não estiver dentro da vontade de Deus, nós estamos fora da vontade de Deus. Então é por isso que a Bíblia ela nos revela Jesus falando sobre esse assunto. Então, a cautela nossa no olhar, porque existe coisa que nós olhamos e que não é para nós. Se nós olhar para aquilo que não é para nós, e o nosso coração vai desejar, e o nosso corpo vai praticar, porque o nosso psique já captou, então aí nós estamos fora da vontade de Jesus. Aquilo que eu já disse, se for dentro da vontade de Jesus, porque existe 2 condicionais aqui, tem aquilo que nós vemos que nós não podemos fazer, e tem aquilo que nós vemos e que podemos fazer, certo? Então aí precisa você saber decidir entre o que é e o que deixou de ser, entre o que é certo e o que é errado, porque todos sabem disso. Então aquilo que é mal, Jesus está falando para nós ter cautela no olhar, para nós não praticar o mal. Agora aquilo que é bom, você pode praticar, porque está dentro do padrão da palavra de Deus. Então vamos lá. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Viu o que eu acabei de falar? Aqui nós vamos começar a interpretar o que é e o que deixou de ser. Agora o que a Bíblia está falando para nós? Aos Hebreus capítulo 12, versículo 2. A Bíblia está nos revelando o seguinte, olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, ou da nossa fé. Por quê? Porque agora você não está olhando para aquilo que você não pode fazer, você está olhando para Jesus. E olhando para Jesus, aí você pode fazer. Porque se a Bíblia diz para nós olhar para Jesus como sendo o autor e consumador da nossa fé, isso significa que nós estamos fazendo aquilo que é para ser feito. Por isso que Jesus está olhando, olhai para quem? Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, porque aquilo que eu já disse, se você olhar para aquilo que não deve, e você o praticar, você está praticando aquilo que não deve praticar. Agora aqui a Bíblia está falando para nós olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Salvador. Então para Jesus é aonde nós temos que olhar. Jesus, ele é o nosso alvo verdadeiro. Jesus, ele tem que ser a pessoa primordial da vida dos cristãos, os cristãos verdadeiros. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, para o cristão verdadeiro, isso aqui não é para qualquer pessoa, é para quem é verdadeiro em Cristo. Verdadeiro como? É em Cristo, servindo a Cristo, entendendo a Bíblia, vivendo a Bíblia, esforçando pelos humanos para viver. Então, aqui agora, a palavra de Deus, ela manda nós olhar para Jesus. Vamos, então, agora ler o versículo da palavra de Deus que está falando sobre esse assunto. Versículo 2 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vejam aí, Jesus passou por um processo fulminante, para que hoje os homens pudessem, então, ter o direito de se salvar. Então, aqui a palavra de Deus agora, ela nos volta e nos chama a nossa atenção, porque Jesus já nos chamou a atenção, para nós olhar, para nós vigiar e para nós olhar. Orar. Então, aqui agora a palavra de Deus está mostrando para nós o foco. Quem que é o nosso foco? O foco aqui, ele é Jesus. Jesus é o nosso foco. Jesus é a pessoa que nós temos que estar olhando para ele, que ele é quem nos sustenta, é ele quem nos ampara, é ele que nos garante a vitória. Em Jesus nós podemos então descansar,
porque Ele é a pessoa certa para nós como cristão, como a igreja de Cristo, olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz, diz a Bíblia aqui. Jesus suportou a cruz, suportou as afrontas. O que significa isso? Significa que Jesus, ele foi afrontado, ele foi julgado, ele foi condenado para dar a vida para nós. Então ele suportou, ele entregou-se por nós. Ele passou pelo processo que ninguém conseguiria passar. Por isso Jesus passou, para salvar o homem. Então a Bíblia, ela nos chama a nossa atenção, mostrando a quem nós devemos olhar. A Bíblia fala, ora, olhai, que é a primeira razão. Então, olhar para quem? Olhamos para Jesus, aquele que suportou todas as afrontas, aquele que suportou a cruz, porque ninguém suportaria, mas Jesus passou por isso, para que hoje nós tivéssemos, então, a condição, tivéssemos o direito de sermos perdoados por Jesus. Claro que ninguém jamais pode perdoar o homem, a não ser Jesus, que suportou tudo isso para que o homem pudesse se salvar. Então, o que a palavra de Deus revela para nós é para nós olharmos, para nós ter cautela, para nós olhar para Jesus como ser o autor e consumador da nossa fé. E então é o que Jesus ele nos recomenda para que nós podemos estarmos atentos quando se fala em cautela. Em Isaías 45, versículo 22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção. Veja isso, o próprio Senhor desperta a nossa atenção. Vejamos, dizendo, olheis para mim, e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha o que a Bíblia, ela nos chama, ela chama a nossa atenção, porque aqui é chamar a atenção. Deus está chamando a atenção dos homens. O que Deus está chamando a atenção? Deus está chamando a atenção para que nós olhamos para o foco. O foco, eu já disse que é Jesus. Agora aqui nós olhamos para a Bíblia e vemos o próprio Senhor, o Deus Pai, agora Ele está dizendo aqui para nós. A palavra de Deus, ela está revelando que o próprio Senhor desperta a nossa atenção. Olhai para mim. Veja bem, olhai para mim. Então, nós temos que olhar para quem? Para o Senhor. O Senhor, Ele manda nós olhar para Ele. Não adianta, no mundo que nós vivemos, estar olhando para A e para B e deixando de olhar para Jesus. Porque Jesus é a razão. Jesus é aquele aonde nós podemos estar firmados, olhando para Ele. Então, o Senhor, Ele chama a atenção dos homens, falando para que nós pudéssemos olhar para Ele, porque Ele está falando aqui, eu, Senhor, eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Então o Senhor, Ele é o nosso Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Está vendo aí? Por isso que a palavra de Jesus aqui, ela veio, a primeira razão, ela veio, olhai, olhai. Olhai para quem? Olhai para o Senhor, como sendo o autor e consumador da nossa fé. Olhai para mim, disse o Senhor. Por que olhai para mim, o Senhor está dizendo? Para ser salvo. Está vendo? Então a Bíblia está falando, olhai para mim e sereis salvo. E então aí veio, e aí continua a expressão da palavra de Deus, revelando o seguinte, vós, todos os moradores da terra, está vendo? Todos os... E agora o que acontece? Porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, Deus ele está deixando bem claro para o homem, está deixando bem claro para a mulher, porque eu, por exemplo, e a gente que fala sobre a palavra de Deus, a gente usa mais a expressão homem, porque a expressão homem, ela está no princípio da criação. Porque quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem. Então toda a responsabilidade Deus pôs sobre o homem. Se for olhar para a Bíblia, hoje nós vivemos um século em que os homens estão passando a autoridade para as mulheres, que é reprovado por Deus. Isso em todo lugar, mas é reprovada por Deus, que nem é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que o homem é o responsável. A Bíblia ensina que o homem é o cabeça.
A Bíblia fala Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, ou que seja a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e a mulher é a cabeça de quem? A mulher, ela tem a cabeça dela e ela precisa do homem para dominar. Isso é que a Bíblia ensina, mas ninguém ensina isso. Está dizendo, não, a mulher, lá em casa a mulher manda, mas está errado. Essa expressão está erradíssima, a Bíblia não ensina isso. Não vou entrar em detalhe, mas é só para que você entenda porque a Bíblia sempre frisa a palavra homem. Porque a Bíblia diz que o homem é o coroa da criação de Deus, obras-primas da mão de Deus. Por isso, em tudo que vai falar sobre a Bíblia se refere mais ao homem, não refere à mulher. A mulher ela vem depois do homem. Então, por isso, sempre Deus aponta para o homem. Certo? Então é isso aí. Não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, e porque o assunto aqui não é esse. Então, veja bem, aqui a palavra de Deus está revelando para nós que Deus ele se coloca, assim como Jesus também, e ele fala, olhai para mim, serei salvo, pois todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então aqui está a nossa primeira colocação, quando se trata de olhais. Olhai para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhai para o Senhor, porque Ele é Deus e não há outro. E Ele diz, sereis salvo se olhar para Deus, se nós olhar para o Senhor, se nós servirmos ao Senhor, se nós estiver de acordo com o que a Bíblia ensina, porque temos que ter padrão bíblico para que seja salvo. Se não tiver, não tem salvação, porque o que salva o homem é Jesus e tudo está baseado na Bíblia. É pela Bíblia que você sabe quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, quem os anjos é e quem a palavra é. Pela própria palavra você sabe quem é. Então, por isso é necessário que temos que crer o que na Bíblia está escrito. A Bíblia, ela é a regra de fé do cristianismo original, certo? Então, aqui está a primeira parte que fala quando se trata de olhar. Olhar, e aí vem a palavra, olhai para Jesus como autor consumador da fé, e a Bíblia diz, o Senhor se representa e diz, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós vivemos em um mundo, em um século, em que tem centenas de deuses, e eu já tenho vídeo aí que eu até tentei explicar um pouco porque sobre a respeito que as pessoas falam em questão de religião, e isso não funciona. Está no vídeo lá, se abrir a internet você vai achar. Mas aqui está a palavra de Deus na sua origem, quando se trata de olhar para o Senhor como sendo o nosso Salvador, como sendo aquele que é Deus, e além dele, ele mesmo diz, não há outro Deus. Só existe o nosso Deus e ponto final. Tudo aquilo que alguém chama de Deus, de deusinhos, deuses, porque aquilo que sai da expressão Deus, que é com letra maiúscula, não minúscula, é o Deus verdadeiro. Tudo aquilo que é com letra minúscula é os deuses das nações, os ídolos, todo tipo de ídolo que existe. Então isso não funciona, isso não é Deus. Deus é o nosso Deus, com letra maiúscula, que é o Deus verdadeiro, é o Deus de verdade, é aquele Deus que perdoa o homem quando o homem se arrependa para se salvar por nosso Deus, que é o nosso Criador, ok? Então fica aí a primeira parte. Eu não posso ser muito extenso, porque são 3 razões, eu tenho que falar um pouquinho em cada uma. Então, eu gostaria que você que vai ver esse vídeo, você compartilhe esse vídeo, inscreve nesse canal, dá o like aí e ajuda esse canal, tá bom? Que é um canal que estou aqui para trazer a palavra de Deus. Então nós iremos entrar na outra razão, que é vigiai. Primeiro, olhei. Segundo, vigiai. E terceira, orai. São essas as razões que nós estaremos comentando, tá bom?